A planificação do processo de ensino e aprendizagem. Conceito, importância, níveis, requisitos e tipos de planificação. Os professores precisam de planificar continuamente as suas ações, pois a planificação de aulas deve considerar a experiência anterior no sentido de alimentar a melhoria da nova planificação. A planificação escolar é uma tarefa que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, no que diz respeito à sua organização e coordenação mediante os objetivos propostos, como a sua revisão e adequação ao longo do processo de ensino. A planificação constitui, desta forma, um momento de programação das ações do professor, como também a ocasião de reflexão sobre a atividade docente. Planificar significa fazer a previsão das atividades que o professor irá desenvolver na sala de aula, definir os objetivos instrucionais ou específicos, selecionar os métodos e meios de ensino a serem utilizados, definir as atividades do professor e dos alunos em cada uma das funções didáticas. A planificação é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Isto equivale a dizer que, na escola, os professores e os alunos pertencem todos a uma determinada sociedade e a um determinado contexto de relações sociais onde prevalecem certas regras e normas de conduta. A planificação pode ser feita em 3 níveis, nomeadamente: central. Este nível consiste em prever ações relacionadas com um processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva nacional e é da responsabilidade do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Provincial. Conforme a designação, este nível consiste em programar atividades educacionais a nível da província, tendo em conta as suas características e necessidades específicas. Esta subordina-se à planificação central. Local. Para tornar cada vez mais específica e adequada ao contexto da escola e aos alunos, surge a necessidade de uma planificação local que contempla a previsão das atividades a nível distrital e escolar à luz dos anteriores níveis. No processo de ensino-aprendizagem, a planificação é importante devido ao fato de que assegura a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilita ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina. Permite a previsão dos objetivos dos conteúdos e dos métodos a partir da consideração das exigências postas pela realidade social, do nível de preparação e das condições socioculturais e individuais dos alunos. Assegura a unidade e coerência do trabalho docente, ou seja, interrelacionar os elementos que compõem o processo de ensino, os objetivos, o que ensinar, os alunos e as suas possibilidades, a quem ensinar, os métodos e técnicas, como ensinar, e a avaliação, o que permite verificar em que medida as atividades inicialmente propostas estão a ser bem-sucedidas ou não. Facilita a preparação das aulas através da seleção do material didático em tempo útil, saber que tarefas o professor e os alunos devem executar, replanificar o trabalho perante novas situações que aparecem no decorrer do processo de ensino e aprendizagem em geral e das aulas em particular. Contribui para a realização dos objetivos visados. Promove a eficiência do ensino, garante maior segurança na direção do ensino e também na economia do tempo e energia. Estando claro sobre o conceito e importância da planificação, importa clarificar que, ao planificar, se recomenda o seguimento das seguintes características de plano de ensino. O plano é um guia de orientação, pois nele estão estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. O plano deve ter uma ordem sequencial e progressiva.
Para que se alcancem os objetivos, são necessários vários passos, de modo que a ação docente obedeça a uma sequência lógica. Deve-se considerar a objetividade. Por objetividade, entende-se a correspondência do plano com a realidade a que se vai aplicar, os tipos de alunos, as possibilidades de se ter ou produzir meios didáticos locais, experiências dos alunos e da comunidade. Deve haver coerência entre os objetivos gerais, os objetivos específicos, conteúdos, métodos e avaliação. Deve existir coerência entre as ideias e a prática. O plano deve ter flexibilidade. No decorrer do ano letivo, o professor está sempre organizando e reorganizando o seu trabalho. O plano não constitui um guia inflexível ou uma receita médica que não pode ser alterada. A relação pedagógica está sempre sujeita às condições concretas. A realidade está sempre em movimento, de forma que o plano é sujeito às alterações ou modificações. Requisitos para a planificação. Objetivos e tarefas da escola democrática. A primeira condição para a planificação são as convicções seguras sobre a direção que queremos dar ao processo educativo na nossa sociedade, ou seja, o papel destacado pela escola para a formação dos alunos. Os objetivos e as tarefas da escola democrática estão ligados às necessidades de desenvolvimento cultural do povo, de modo a preparar as crianças e jovens para a vida e para o trabalho. Exigências dos planos e programas oficiais. Os planos e programas oficiais de ensino constituem outro requisito prévio para a planificação. A escola e os professores, porém, devem ter em conta que estes planos e programas oficiais de ensino são diretrizes gerais, são documentos de referência a partir dos quais são elaborados planos didáticos específicos. Cabe à escola e aos professores elaborar os seus próprios planos, selecionar os seus conteúdos, os métodos e meios de organização do ensino em face das particularidades de cada região, de cada escola, das particularidades e condições de aproveitamento escolar dos alunos, inclusive dos alunos com necessidades educativas especiais. Condições prévias para a aprendizagem. A planificação escolar está intimamente condicionada ao nível de preparação em que os alunos se encontram em relação às tarefas de aprendizagem. Os conteúdos de ensino são mediados para que os alunos assimilem ativamente e os transformem em instrumentos teóricos e práticos para a vida prática. Princípios e condições de assimilação ativa. Este requisito diz respeito ao domínio dos meios e condições de orientação do processo de assimilação ativa nas aulas. A planificação das unidades didáticas e das aulas deve estar em correspondência com as formas de desenvolvimento do trabalho na sala de aula. Uma parte importante do plano de ensino é a descrição de situações docentes específicas com a indicação do que os alunos farão para aprender e do que o professor fará para criar condições adequadas para a aprendizagem e para dirigir a atividade cognitiva dos alunos na sala de aula.